Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto, queremos corresponder com alegria e dedicação. A maioria das comunidades do sul do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a paróquia transamazônica, as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Olá, seja muito bem-vindo à nossa celebração de culto online. É uma grande alegria poder receber cada um de vocês aqui neste ambiente virtual. Nos reunimos aqui neste momento, mesmo que distantes, no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de saudar cada um de vocês também com uma mensagem bíblica, uma palavra bíblica, a qual se encontra no Salmo 121, versículo 7. Que diz o seguinte: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Quão bom é sabermos que Deus se preocupa com a nossa vida, que Deus se preocupa com a nossa proteção. Nós poderíamos citar aqui inúmeros lugares, inúmeros momentos, inúmeras formas em que essa proteção e esse cuidado de Deus é manifestado em nós. Mas uma muito especial e a qual nós queremos lembrar agora, nesse momento inicial, é justamente a igreja. A igreja, a comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo, é justamente o lugar onde Deus usa para nos proteger, para cuidar das nossas vidas, para nos alertar dos males do mundo, mas também para nos proteger e alertar dos nossos próprios males. Quão grande é o privilégio de vivermos comunidade e sermos moldados através dela. Gostaria de convidar também agora para que todos possamos orar juntos para o início desse culto, para o início dessa celebração. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos como comunidade cristã, de nos reunirmos em torno da fé em Jesus Cristo, em torno da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por isso, ó Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de culto, que Tu possas de fato tocar o nosso coração, falar a nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração para que nós possamos de fato ser atingidos pela Tua Palavra, sermos transformados por ela, sermos moldados por ela, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Abençoa cada momento desse culto, a palavra, os hinos, e que nós possamos ser edificados, Senhor, através disso. Cuida de nós, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por isso, Senhor. Amém. Acompanhe comigo a leitura bíblica de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 a versículo 11, onde nós lemos: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus maus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam.
Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Até aqui, palavras do Senhor. Estimados, hoje nós ouvimos uma leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 33, e essa palavra é uma palavra muito propícia. Mas antes de nós entrarmos nos detalhes do texto, ou entrarmos no texto em si, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já não se sentiu, talvez, alguma vez nu diante de alguém? Talvez você percebeu como se a pessoa lesse os teus pensamentos e não eram bons. E você se sente acuado. Talvez numa relação entre a esposa e o marido, ou entre a família, os filhos com os pais com os filhos. Quando nós somos surpreendidos diante de uma falta que cometemos e a nossa reação imediata talvez é fugir ou negar. E o texto hoje fala um pouco disso. Talvez vale lembrar, antes de entrarmos no texto, que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando Deus apareceu no jardim e chamou Adão, eles se esconderam de vergonha, estavam nus, descobriram no seu erro que estavam nus, e quando Deus veio, então se esconderam de vergonha. Talvez muitos assim se sentem quando vêm às igrejas ou quando escutam talvez uma pregação e pensam, e já ouvi isso várias vezes, de pessoas que não retornaram mais ou que ficaram indignadas porque o pastor falou algo que pegava diretamente elas. Uma falta, um erro, algo que acreditava e estava errado. E de repente a palavra de Deus abre os olhos. E algumas pessoas fogem e dizem assim: quem é que contou a minha vida para o pastor? Quem é que andou falando das coisas que eu fiz? Parece que ele estava lendo a minha mente. Pois bem, hoje o texto do profeta Ezequiel diz assim, que Deus coloca Ezequiel como um sentinela, como alguém que fica de vigia, alguém que fica num posto avançado ou numa torre e percebe a movimentação do inimigo. E o que o sentinela deve fazer é não enfrentar o inimigo que vem, mas correr para avisar a todos de que o perigo está batendo às portas, para que as pessoas se preparem, ou para lutar, ou então para fugir dessa situação e viver. E Deus diz então para Ezequiel: tu és um sentinela e tu tens responsabilidade agora por sobre todo o povo de Deus, todo o Israel. Você deve adverti-los, exortá-los, para que não caiam nas armadilhas do inimigo, para que não sejam vítimas dos seus próprios pecados, escolhas e maldades. É uma posição difícil. Talvez um sentinela, quando grita na rua, irá acordar pessoas dormindo, que gostariam de continuar dormindo. Ou talvez irá atrapalhar pessoas que estavam negociando. Ou então vai fazer com que pessoas
que estavam preocupadas com outras coisas, agora de repente devem abandonar tudo e se preparar ou correr, fugir para que salvem suas vidas. Ser um sentinela não é nada agradável, porque normalmente não traz notícias boas. Um sentinela não veio avisar quando o inimigo não está vindo. O sentinela veio avisar quando o inimigo está batendo as portas. E é isso que o texto diz. Ele diz que se alguém está vivendo num erro, num pecado, e o sentinela não alerta essa pessoa de que ela está vivendo um erro, está vivendo um pecado, e está sendo tomada por isso, e talvez nem perceba isso, ou ainda insiste nisso, o sentinela deve exortar e dizer: não é por aí, abandone esse caminho, abandone esse pecado e procure a salvação, o perdão e a vida que Deus traz. E o que mais deixa a gente impactado nesse texto é que agora Deus diz para Ezequiel: tu és um sentinela, e a pessoa que estiver vivendo em pecado, que não foi avisada por ti, que não foi advertida, exortada por ti, essa pessoa irá morrer por causa do seu pecado e de suas escolhas. Vai se destruir no seu pecado. Mas, e aí vem uma parte difícil talvez para nós, Ezequiel ouve da parte de Deus: se você não a avisou, você também é responsável pela morte dela. E isso é uma palavra que talvez nós poderíamos dizer, bom, se trata de Ezequiel. Mas se nós olharmos no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Jesus também fala com relação à nossa atitude como cristãos, de que nós devemos buscar o irmão quando esse está em pecado ou quando esse pecou contra nós e adverti-lo. E o texto diz que aquele que faz isso pode ganhar um inimigo porque não quer ouvir, ou pode ganhar um irmão porque esse reconhece o seu erro e volta atrás e adquire um caminho que gera vida e não morte, destruição que o pecado traz. Quando nós nos reunimos como igreja e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, muitas vezes nós nos sentimos nus, constrangidos. Parece que somos invadidos na nossa individualidade, no direito das nossas escolhas, na nossa pseudo-liberdade, uma liberdade falsa, onde nós pensamos que liberdade é fazer o que eu quero, o que eu penso, ou o que me dá uma satisfação. Satisfação é uma coisa muito boa, e fazer coisas também é algo muito bom, mas tudo precisa estar diante de Deus e também de acordo com a vontade de Deus. E quando isso não acontece, nós somos advertidos pela palavra de Deus. Querido, querida, não é só você que se sente constrangido diante da palavra de Deus, também eu me sinto constrangido diante da palavra de Deus. Talvez aquela palavra que em algum culto veio a ti e te deixou constrangido ou até irritado comigo. Saiba que essa mesma palavra também me exorta e também me chama a atenção, me chama a viver algo diferente, que é a vontade de Deus. Deus, quando coloca diante de nós a sua lei, ele revela quem nós somos. E o mais interessante é que na vida cristã nós percebemos cada vez mais o quanto somos pecadores. Mas nós não podemos sair correndo, fugindo. Nós precisamos nos aquietar, nos colocar diante de Deus e orar, pedir perdão, buscar o perdão e a reconciliação que Ele propõe. Deus diz: não me agrada a morte do ímpio, não me agrada a morte do injusto, não me agrada a morte do pecador, mas dele mudar o seu caminho e se voltar para Deus. É isso que agrada a Deus. Uma pessoa que abandona o seu pecado e vive da vontade de Deus novamente. Reconciliação. É o perdão que Deus concede e possibilita que nós voltemos atrás naquilo que nós não podemos mudar, mas que Deus pode mudar. O nosso passado nós não podemos mudar. O que fizemos na nossa vida que nos envergonha,
Isso nós não podemos mudar. Mas Deus pode perdoar, colocar um ponto final nesse pecado e dizer, vamos caminhar juntos daqui para frente. E como igreja não é diferente. Por isso, constantemente a palavra de Deus nos acusa, como uma lei que serve justamente para isso, para mostrar e apontar o meu erro, para mostrar aonde eu estou falhando, onde eu não estou sendo fiel a esse Deus, onde eu não estou sendo fiel à minha esposa, onde eu não estou sendo fiel aos meus filhos, onde eu não estou sendo fiel ao meu marido. A palavra de Deus, ela diz, para. Agora vamos começar de novo. E é sim nossa obrigação como cristãos, não dizer o que nós pensamos ou julgar as pessoas com os nossos critérios, mas colocar essa palavra de Deus diante de todos. Alguns vão sair correndo e vão dizer, esse não me entende, esse não me quer, esse não quer aceitar as minhas justificativas e as minhas desculpas, afinal de contas, se acha perfeito ou sei lá o que mais. Não. Mas outras pessoas vão ouvir a palavra de Deus de tua parte e serão orientadas a viver do perdão de Deus e um recomeço em Deus. E que grande privilégio você poder ser um sentinela na sua casa, na sua família, aonde você se encontra, poder dizer para as pessoas com clareza aquilo que você crê, o quanto Deus te ama, mas também apontar para aquilo que não agrada a Deus e que precisa ser mudado. Não é fácil, mas é nossa obrigação, pois nós somos responsáveis uns pelos outros. Queridos, que nós assumamos essa responsabilidade diante de nossos irmãos e irmãs na fé, para começar. Dentro da igreja não deveríamos ficar escandalizados quando alguém vem chamar a nossa atenção e nos repreender. Nós deveríamos ficar felizes porque alguém se importa comigo ao ponto de falar o que eu estou errando, para que eu possa voltar atrás, a partir do perdão dado em Cristo Jesus, recomeçar mais uma vez a minha caminhada junto de Deus, não mais para a distância de Deus por causa do meu pecado, mas sim a aproximação por causa do perdão e da graça desse Deus. Então, querido, quando você se sente acusado, ou quando você leva a palavra de Deus aos outros e eles se sentem acusados, deixe sempre muito bem claro de que isso não é um gesto de orgulho ou vaidade, de acusação de alguém arrogante, mas se trata da palavra de Deus que traz vida, que promove mudança de vida, transformação e o perdão que nos capacita a vivermos novamente de acordo com a vontade de Deus. Na igreja ninguém é perfeito, nem você, nem eu, mas Cristo é. E Ele, por seu amor, decidiu nos dar o seu perdão, nos possibilitando corrigir os nossos erros, não no passado, mas no presente. Agora, é hoje que eu devo abandonar os meus pecados. É hoje de novo que eu me deparo com um Deus que me ensina a viver. É hoje novamente que eu devo abandonar aquilo que me afasta dele. É hoje que eu posso ouvir o seu perdão e recomeçar a minha caminhada. Então, queridos, primeira coisa, nós somos responsáveis uns pelos outros. Somos como sentinelas que devem avisar os perigos que vêm chegando. Não podemos deixar as pessoas morrer nos seus erros e nos seus pecados. É nossa obrigação levar a palavra de Deus, a lei de Deus, para apontar os caminhos que agradam a Deus. E o que mais agrada a Deus é um pecador arrependido que se volta e que é transformado pelo poder da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos e somos responsáveis uns pelos outros. É interessante que na carta de Tiago também fala que nós devemos orar pelas pessoas quando estão adoecidas, quando estão enfraquecidas, mas também lá diz que devemos confessar os pecados uns aos outros, apontar um ao outro aquilo que está errado, para que nós também tenhamos perdão. É dever de todo cristão cuidar um do outro. Então, se você acha que ninguém tem nada a ver com a sua vida e que você deve fazer o que você quiser, então você já pode saber que você não está no caminho da obediência a Deus
e muito menos está próximo do perdão. Agora, se você se percebe como alguém que precisa ser corrigido e exortado constantemente, e que a palavra de Deus lhe mostra com clareza o que você deve abandonar, não deixe passar a oportunidade. Então a palavra de Deus, por um lado, nos faz responsáveis pelos outros. E aqui vem a segunda coisa que eu quero dizer. Ainda que você é responsável pelos outros, também tu és responsável por ti mesmo. Então não fuja quando alguém te exorta. Mesmo que tu te sintas nu, aceite a repreensão, aceite a correção, ore e busque o perdão junto dessa pessoa que está ali mostrando o que deve ser feito e o pecado que deve ser abandonado. Então, por um lado, nós somos responsáveis pelos outros, não para julgá-los, mas para adverti-los e mostrar o justo juiz que é capaz de nos absolver e nos perdoar. E por outro lado, nós somos aqueles que devemos ter humildade o suficiente para que, quando repreendidos, vivamos então do perdão de Deus e sejamos transformados. Lembre-se, o outro que está me advertindo é alguém que se preocupa comigo. Não pode ser assim na igreja, de que cada um vive para si mesmo e cada um cuida da sua vida. Na igreja, nós cuidamos uns dos outros e a palavra de Deus está acima de todos nós. E todos nós devemos nos repreender, nos exortar, mas ainda mais do que isso, com amor, com carinho, conduzir de novo ao perdão e à salvação que está em Cristo Jesus. Então eu peço que vocês olhem com carinho para essa palavra que nós encontramos em Ezequiel. Deus se alegra com aquele que volta atrás, que muda o seu caminho, que se coloca de novo diante de Deus reconciliado, porque vive do seu perdão. Termina o texto dizendo assim: voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? No versículo 11. Por que continuar num caminho de morte, se Deus oferece vida? Então sejamos humildes debaixo de Deus e que Deus use cada um de nós como ferramentas úteis que conduzem as pessoas que estão entregues aos seus pecados e perdidos em seus pecados, para a reconciliação e para o perdão. Então, fique feliz quando alguém te exorta, pois é alguém que se importa e é alguém que está sendo usado por Deus para te reconduzir ao perdão, à transformação e à vida eterna. Que Deus nos dê essa humildade e nos faça discernir para sabermos quem somos, quem Ele é e o quanto é importante vivermos juntos debaixo de Sua palavra. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Anunciar as maravilhas do Senhor é meu propósito por onde quer que for. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas
eu convido para a oração final. Amado e bondoso Deus e Pai, nós te damos graças por esses momentos de ouvir, de refletir, de orar e de celebrar culto a Ti. Nós te damos graças que a Tua misericórdia se renova a cada manhã sobre nós. A cada manhã nasce o sol, cantam os pássaros e a natureza nos convida a Te louvar. Ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a ver sinais da Tua graça e da Tua bondade nesse tempo de pandemia. Querido Deus, hoje quero orar pelas crianças que ainda não podem estar na escola, para que tenham paciência, para que acham formas sadias de se distrair. Abençoa também nossos adolescentes, abençoa os pais, as mães, no cuidado com os seus filhos. Senhor, nós colocamos o nosso país também diante de Ti nesta Semana da Pátria, nesse Dia da Pátria que se aproxima. Oramos pelas autoridades para que tenham mais sabedoria em conduzir este país. Oramos por todos os cidadãos para que possam ser como sentinelas, vigilantes, atentos, para fiscalizar e também para contribuir com seus dons para um Brasil e para um mundo melhor. Senhor, nós colocamos as nossas comunidades em Tuas mãos, neste retorno aos cultos nos templos, para que sejam momentos muito especiais de alegria, de adoração, de comunhão uns com os outros. Fica conosco com a Tua graça, com a Tua paz, enquanto oramos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como palavras de bênção, eu desejo que Deus toque as Tuas mãos, para que sejam sempre generosas e prontas para agir. Que Deus toque os teus pés, para que teus passos sejam firmes no caminho da paz. Que Deus toque teus ouvidos, para que permaneçam abertos à voz do Senhor e ao clamor do teu próximo. Que Deus toque a tua boca, para que pronuncies palavras que consolam e que curam. Que Deus toque os teus olhos, para que brilhem com a luz da esperança e reflitam o grande amor de Deus. E assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este vídeo é para trazer algumas informações que ajudarão na retomada das nossas atividades. Queremos fazer isso com o máximo de cuidado e por isso contamos com a participação e colaboração de todos vocês. Apesar desse tempo que nós estamos vivendo, decidimos, juntamente com as nossas lideranças da paróquia e também das comunidades, realizar um retorno às nossas atividades, aos nossos cultos. E hoje queremos trazer então algumas informações que serão importantes para retornarmos aos cultos com o máximo de cuidado e segurança também. A nossa intenção é seguir os cultos agendados no calendário paroquial. Ali você poderá saber quais serão os dias de culto e o horário para você fazer parte. Diferentemente dos cultos, as outras atividades, como por exemplo os grupos, eles ainda serão pensados e planejados de uma maneira diferente, portanto, não retornarão imediatamente junto com os cultos. Seguiremos então as leis e os decretos municipais e estaduais, não iremos fazer nada diferente do que se prevê lá e tomaremos os cuidados também para isso. Seguiremos as leis do nosso município que permitem uma lotação máxima de 25% da capacidade total dos nossos templos. E para que nós tenhamos máxima segurança nos nossos cultos, pedimos para que as seguintes orientações sejam levadas a sério por todos os nossos membros e por todos vocês que pretendem então vir aos cultos. Caso você estiver com algum sintoma de gripe, ou
então, se você não estiver se sentindo bem, com algum sintoma que aponte algo diferente, pedimos que não venha para o culto. Que te cuides, fique em casa, fique bem e possa então retornar quando estiveres melhor. Venha de máscara. Nós estamos nos acostumando a nos comunicar desta forma. Não é o que gostaríamos, não é o ideal, mas é o possível. Por isso queremos nos reunir com alegria dentro das nossas possibilidades. Por favor, não esqueça de vir com a sua máscara. Também disponibilizaremos álcool em gel para a higienização das mãos, assim como acontece em todos os outros estabelecimentos comerciais. Sabemos que vocês já estão acostumados com essa prática. Sabemos que estamos com saudades de nos encontrar, mas pedimos carinhosamente também que se evitem abraços, apertos de mão ou qualquer tipo de toque físico. Por mais que nós estejamos com saudades, o momento é ainda de cautela e de muito cuidado. Logo então chegará o tempo em que poderemos novamente nos abraçar e demonstrar também o nosso carinho de maneira física e não só em palavras ou até mesmo com o cuidado que devemos ter em não nos tocarmos nesse momento. Também, ao chegar nos templos, você será conduzido por um presbítero ou uma presbítera que levará a um lugar onde você, com sua família, poderão participar deste culto. Aceite essa condução que o presbítero ou a presbítera irá fazer. A princípio, ainda não teremos a realização da ceia. Com o tempo, nós estudaremos essa possibilidade e veremos meios de celebrar a ceia com o máximo de cuidado. Mas, por hora, nós não teremos a Santa Ceia nos nossos cultos. Se você faz parte do grupo de risco, talvez seja melhor esperar que tudo isso passe, para que a tua saúde seja preservada. Continuaremos gravando os cultos em vídeo, então você poderá, sim, ter acesso à pregação, à mensagem daquele final de semana. Também um aviso às famílias enlutadas que aguardem um contato da paróquia para agendar então o culto, onde vocês serão convidados também a participar, para lembrarmos da pessoa que lhes falta agora. E queremos também, assim como comunidade, não só lembrar delas, que já faleceram, mas justamente de vocês, familiares, que precisam de oração e cuidado. Também da mesma forma, aos pais que vieram procurar o batismo ou que desejam procurar o batismo de seus filhos, que entrem em contato com a secretaria e nós iremos então conversar, nós pastores, também a missionária Débora, iremos conversar com vocês para fazer o melhor agendamento em um culto próprio, provavelmente. No mais, que Deus abençoe a todos nós nesse momento de retorno às atividades e oramos então por essa nova fase, nossa comunidade, nossa paróquia e por todo esse recomeço das nossas atividades presenciais. Aguardamos todos vocês também com muita alegria para todo esse novo momento.